Para isso, doutor Marcos Vinícius de Paula. Doutor Marcos, seja muito bem-vindo ao Mesa para Dois. Obrigado, boa tarde. Eu gostaria de agradecer essa presença aqui. Fala sobre um tema bastante comum, né, na nossa população. Acho que eu gostaria de agradecer primeiro a Nova Brasil e a oportunidade da maternidade, né? Maravilha, vamos lá. A gente vai focar muito nessa questão, né, de mulheres grávidas e mulheres acima de 50 anos que vocês atendem. E hoje, como é que é essa incontinência urinária? É um processo natural do envelhecimento? Todo mundo tem? Ou não? Tem alguma predisposição genética, alguns fatores que predispõem algumas mulheres a terem mais esse problema do que outras? Como funciona, por favor, doutor Marcos? Sim, durante muito tempo se viu que a incontinência urinária seria um processo natural do envelhecimento, o que na verdade não é o adequado, né? A Olha, incontinência urinária é sempre alguma coisa patológica, vamos dizer assim. A incontinência urinária é uma coisa que não é um para ser processo normal. natural. Isso é bom você falar isso, começar falando isso. Não é normalizar. Não, mas é normal nessa idade ter. Não, não é normal. Não é normal. Toda vez que perdemos urina como que eu vou dizer, uma incontinência sem perceber e tudo mais, isso não é normal. Não é um processo natural do envelhecimento, não é isso. O que a gente vê muito é que tem alguns fatores que acabam predispondo à incontinência. Muitas vezes, o fator idade é um fator bastante importante. Idade. Então, as pacientes acima de 50 anos, estima-se que mais da metade das pacientes acima de 50 anos vão ter algum grau de incontinência, seja ele mais leve ou mais grave. E sim, existe um fator genético bastante importante, principalmente relacionado a alterações de colágeno. Então, por isso, a idade acaba influenciando bastante. E aí, vemos que Olha, no processo da paciente, nessa vida, o fato de ela estar gestante também aumenta o risco dela ter incontinência. Por isso que existem vários tratamentos que podem auxiliar que a paciente não desenvolva uma incontinência depois da gestação, etc. Muitas vezes, uma das coisas que podemos fazer que ajudam bastante para evitar que apareça a incontinência e ela persista após a gestação é a fisioterapia do assoalho pélvico. Isso é uma coisa que está bem estabelecida e a gente consegue diminuir bastante a chance dessa paciente persistir com incontinência. meu Deus, a grávida aqui, tô grávida de 6 meses. Eu tenho que começar quando? Já era para ter começado no início, ainda dá tempo? Ou é depois que tem o filho? Como é que é? Qualquer início da fisioterapia pode ajudar. Normalmente a gente começa a fisioterapia antes das 16 semanas de Ih, gestação, e aí elas têm melhor eficácia nesse sentido, mas a qualquer momento que a gente começar, a gente diminui essa chance de persistir a incontinência, que é bastante comum no processo gravídico, a paciente ficar com incontinência. Isso é bastante comum da gestação. por quê? Pela própria fragilidade do assoalho pélvico. A gente tem um aumento de pressão abdominal por causa da gestação, Aham. acaba forçando muito o assoalho pélvico, que são as musculaturas que sustentam, né, aquela região da bexiga, do útero, etc. E aí elas acabam fazendo com que a gente não consiga ter aquele mecanismo do esfíncter De ali que controle, segura. né? Exatamente. Dessa urina. E a via de parto também tem uma interferência nisso? Existe uma certa aumento de risco de incontinência tanto na gestação de um modo geral. Ok. Isso. Porém, o parto vaginal acaba tendo um fator de risco um pouco maior de incontinência urinária. Pela própria passagem do bebê pela vagina, pelo assoalho pélvico, ele acaba lacerando alguns músculos que podem predispor. Não quer dizer que a gente aqui não está falando que a paciente precisa fazer parto cesáreo, senão ela vai ter Ok, incontinência. Não é ok, nesse ok. sentido. Mas existe sim um fator de risco maior para quem teve parto vaginal de aumentar o risco de incontinência. Mas é o que eu disse. Se a gente faz uma fisioterapia, a gente diminui essa chance e a gente minimiza esse efeito, vamos dizer assim, do parto vaginal. Porque você vai fortalecendo essa musculatura desde sempre, né? Exatamente. E não é só o fortalecimento, é também saber o relaxamento durante o processo de parto. Então, essa musculatura ela precisa ter tanto o trofismo natural dele, Que mas também precisa interessante. aprender a relaxar durante a gestação e o parto. Que interessante. E
E até antes, assim, definindo incontinência urinária, diferente de uma probabilidade de infecção urinária, a mulher vai falar, mas eu tô querendo ir muitas vezes no banheiro. É diferente, né? Não é você querer ir, é um escape dessa urina sem você ter controle. Exato. Incontinência, por definição, é a perda involuntária de urina. Legal. Então, quando a paciente ela não quer esvaziar a bexiga, então ela não está indo ao banheiro para esvaziar a bexiga, mas ela tem alguma perda. Seja ela porque fez algum esforço, que é o que a gente chama de incontinência de esforço, seja porque a bexiga contraiu no momento em que deveria estar de repouso, que a gente chama isso de bexiga hiperativa. É a mesma coisa que o pessoal fala, bexiga cai O que é esse bexiga cai? Que o pessoal fala, tô com bexiga caída. O que é isso? Essa confusão é bastante presente na população em geral. Na verdade, existem duas patologias diferentes. A Conte. incontinência urinária é a perda involuntária de urina. A bexiga caída, nós já falamos do prolapso, que na verdade é quando tem alguma descença de aquela região, seja da bexiga, seja do útero, seja daquela região, e isso faz como se fosse uma hérnia vaginal. Isso é o prolapso. Então, a bexiga caída não é exatamente a incontinência. Claro que as patologias, elas se somam, né? Então, muitas vezes a paciente tem uma incontinência e também tem o prolapso. Então, existe essa confusão por esse motivo. Os mesmos fatores de risco, todas essas predisposições que dissemos antes. E você falou, né, que existem esses diferentes tipos de incontinência. Tem essa que é com um esforço, algum mecânico, outro não. E o que eu tenho visto muitas mulheres, colegas, pessoas também têm mais de 50, falando isso assim, depois de episódios de Covid, de alguns episódios que tem muita tosse, a pessoa tosse e tá ali soltando um pouco de urina, né? Assim, isso ficou mais evidente, né? Porque de tanto esse movimento, eu não sei se tem alguma relação, não tem, doutor Mar? Na verdade, se tornou mais visível, vamos dizer Ok. assim. Então, a gente acabou visualizando mais. E eu acho que a gente está falando mais sobre incontinência. Isso é Que bastante bom. interessante, porque a gente está vendo, está deixando de normalizar uma coisa que estava muito frequente. Antigamente, as pacientes mais idosas, elas têm muito receio de falar sobre isso. Elas entendem como se fosse uma coisa normal do Ou então tinha envelhecimento. vergonha de falar, né? É difícil a gente falar de alguns temas, né? Então a Exato. vergonha escondia e tentava lidar com aquilo sem comentar com ninguém. E como é que funciona o tratamento? Assim, são várias espécies de tratamento? É só cirúrgico? É só essa fisioterapia? É conjunto? Como funciona? Então, hoje a gente precisa entender muito bem sobre os tipos de incontinência. Quando a gente fala de tratamento, a gente tem que lembrar que existem mais de um tipo de incontinência e o tratamento ele tem que ser individualizado. Muitas vezes o tratamento não é cirúrgico. Inicialmente, a gente começa com um tratamento de controle de micção mesmo, seja na fisioterapia, de fortalecimento e relaxamento da musculatura do assoalho pélvico e também controle hídrico. A paciente fazer micções programadas, tentar diminuir substâncias que irritam a bexiga, como café, chocolate, frutas cítricas, corantes. Então, esses tipos de Olha, tratamento iniciais, eles são bastante interessantes. Mas o principal é dividir realmente a incontinência. Na bexiga hiperativa, que é aquela urgência, aquela vontade de ter que sair correndo, se não perde urina, normalmente esse tratamento não é cirúrgico. A gente opera as pacientes normalmente com incontinência de esforço, que é aquela quando tosse, quando espirra, quando faz força. essa tem a possibilidade de reversão com exercício também, com mudança de vida? Muitas vezes a fisioterapia tem um tratamento e uma resposta bastante interessante. Muitas vezes a paciente nem precisa de cirurgia. Incontinência de urinária de esforço Legal. por uma pressão de perda muito baixa, a gente necessariamente pode precisar de cirurgia. Mas as pacientes que têm uma pressão alta de perda, ou seja, que elas precisam fazer um esforço maior, senão elas têm perda, a fisioterapia fortalece a musculatura e permite que faça um tratamento adequado. Que maravilha, olha, gente. E acho que a mensagem principal hoje do Dr. Marcos é isso, né? Não é normal. Vamos nos cuidar, vamos tratar, porque é qualidade de vida, né? São pequenas ações, assim, não é uma cirurgia muito complexa, nem nada parecido, que garante qualidade de vida para essa pessoa, para essa mulher especialmente. Exatamente. E eu acho que o mais importante aqui é quando a gente fala de incontinência, não é uma doença grave, não é uma doença que vai levar a ter um acometimento, o paciente vai precisar de alguma intervenção muito grande, mas
afeta muito a qualidade de vida. É uma paciente que... Eu tenho várias pacientes que chegam pra gente e falam, eu tenho dificuldade até de ficar com o meu netinho, que fala que eu tô perdendo urina. Então, isso afeta muito a autoimagem da paciente, a autoestima dela, qualidade de vida. Então, é isso. É qualidade de vida a gente tratar essa incontinência mesmo. Que maravilha. Bem, conversamos com o Dr. Marcos Vinícius de Paulo, da Rede DASA, que está atuando no Maternidade Brasília, sobre incontinência. Se tiver qualquer dúvida, quiser rever essa entrevista, está disponível em todas as redes sociais aqui da Nova Brasil FM Brasília, para você conferir de novo e compartilhar a informação que é super importante. Dr. Marcos, muito obrigada. Agradeço a oportunidade de estar aqui e agradeço também a maternidade.